Que a paz de Cristo Jesus te alcance onde você estiver. Neste vídeo, nós queremos relatar um embate que houve entre Cristo Jesus e os fariseus nos dias em que Cristo pisara nesta terra. Nós estaremos abordando o capítulo 8 do Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João. Os fariseus sempre quiseram apanhar Jesus em alguma armadilha para tê-lo do que acusar. Então, no capítulo 8 do Evangelho de João, começa narrando o texto bíblico de uma mulher que foi apanhada no ato de adultério. Segundo a lei mosaica, e nós não vivemos pela lei mosaica nos nossos dias, segundo esta lei, a pessoa que fosse apanhado no ato de adultério deveria morrer apedrejado. Esta era a sentença que a lei mosaica descrevia. Os fariseus, como apanharam essa mulher cometendo adultério, eles poderiam ter feito já a justiça sem precisar levar esta mulher aos pés de Cristo, para que Cristo julgasse. Sabe-se então, ao analisar o texto, que tratava-se de uma armadilha. Segundo o que eles falaram para Cristo, eles disseram: Senhor, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. Moisés nos diz que as tais devem morrer apedrejada. A lei é dura, mas é a lei. E tu, Senhor, o que dizes? Eles queriam apanhar Jesus em contradições com aquilo que o mestre ensinava. Jesus não poderia ser contra a lei, mas também não poderia ser um justiceiro, porque a sua mensagem era uma mensagem de amor, de perdão e de libertação. Então, se percebe claramente que nesse texto bíblico, os fariseus tinham armado uma armadilha para que Cristo viesse se contradizer com aquilo que ele ensinava, que era a mensagem de amor. O texto bíblico nos diz que Jesus baixou ao chão e escrevia com o dedo. Não diz o que ele escrevia com o dedo no chão. Como os fariseus insistiram para que Cristo desse o seu parecer diante daquela situação, ele levanta a cabeça e diz para os fariseus: aquele que se achar sem pecado, seja este o primeiro a atirar pedras contra ela. Isto pesou no subconsciente, na mente dos fariseus, e eles não tiveram ação. O texto bíblico nos diz que foram saindo um por um, começando pelos mais velhos e depois os mais novos, ficando somente Jesus e a mulher. Quando Jesus contempla a mulher, fala olhando nos seus olhos: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela diz: não, Senhor, ninguém me condenou. Jesus diz para ela: eu também não vou te condenar. Vai e não peques mais. Esta foi a recomendação do mestre para aquela mulher. Posteriormente, analisando o contexto desse texto sagrado, diz-nos o texto sagrado que Jesus, falando novamente aos judeus, mencionou: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando Jesus disse isso, e aqui vale nós lembrarmos que Jesus é o grande eu sou das Escrituras. Jesus é o grande eu sou. Então, quando Jesus disse: eu sou a luz do mundo, os judeus e os fariseus que estavam presentes ouvindo esse discurso ficaram muito revoltados. E eles disseram: olha, o teu testemunho não é verdadeiro, porque tu testificas de ti mesmo. E se tu testifica de ti mesmo, o teu testemunho não vale absolutamente nada. Jesus retrucou e disse: o meu testemunho é verdadeiro. Ainda que eu testifico de mim mesmo, eu digo para vocês que eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Logo, vocês não sabem de onde eu vim e nem tampouco sabem para onde eu vou. E o meu testemunho é verdadeiro. Por quê? Porque eu dou testemunho de mim e não só eu dou testemunho de mim. O Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Logo, na vossa lei está escrito que se dois homens testificam a mesma coisa, o testemunho dele é verdadeiro. Isso deixou
os fariseus totalmente angustiados. Por quê? Porque foi um verdadeiro cala-boca naquele momento. Contudo, eles vêm com a carga toda para tentar levar Jesus a alguma ideia errada, a alguma fala errada. Eles perguntam para Jesus: onde está o teu Pai? Claro que eles não sabiam que Cristo testificava e dava testemunho do Deus verdadeiro. Então, eles perguntam: onde está o teu Pai? Jesus responde para eles: olha, vocês não conhecem a mim e também não conhecem meu Pai. Se vocês conhecessem a mim, também conheceríeis a meu Pai. Contudo, vocês não conhecem nem o Pai que me enviou e nem eu que sou filho. Veja que palavra que Jesus dá para aqueles judeus, para aqueles fariseus. Contudo, Jesus continuou falando e o texto bíblico nos diz: uma vez mais disse-lhe Jesus: estou partindo e vós procurareis por mim, mas morrereis em vossos pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. É uma palavra desafiadora. É uma palavra onde se precisa fazer a averiguação daquilo que o mestre está nos dizendo. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Quando Jesus diz isso, os fariseus, eles interpretam mal a fala de Cristo, primeiro porque eles não conheciam Cristo, segundo porque eles não entendiam do que Cristo estava falando. Então, eles tomaram uma conclusão precipitada, dizendo, então os judeus comentaram: terá ele intenção de se matar? E por isso diz: para onde eu vou, vós não podeis ir? Veja que eles tiram conclusões precipitadas imediatamente, sem pensar, sem analisar. É o que faz muitas pessoas que não analisam aquilo que alguém está falando e já tiram a conclusão totalmente precipitada e totalmente errada. Mas Jesus não fica quieto não, ele dá a resposta quando ele percebe que os fariseus têm esta ideia, têm esta intenção. Ele diz assim: mas ele seguiu dizendo-lhes, ele aqui é Cristo, verso 23, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Jesus não é deste mundo, ele não é, e ele estava mencionando para os judeus que ele não tinha intenção de se matar. Ele estava dizendo, querendo dizer, que para onde ele ia, os céus, por exemplo, os judeus, os fariseus, não tinham condição de ir. É por isso que ele diz que para onde ele vai, eles não tinham condição de ir. Contudo, os judeus já interpretam errado e dizem: será que ele tem intenção de se matar? Será que ele é um suicida? Mas a resposta veio no momento certo. Eu não sou deste mundo, vocês são deste mundo, mas eu deste mundo não sou. E aí continua o embate entre Cristo Jesus e os fariseus. Ele vai dizer o seguinte: por isso eu vos afirmei que morrereis em vossos pecados. Se vós não crerdes que eu sou, certamente morrereis em vossos pecados. Então Jesus disse: olha, eu sou o Salvador da humanidade. É isso que ele está dizendo. E os judeus, não entendendo isso, sem ter o que falar, tirando conclusões precipitadas da fala do mestre. E ele diz que se eles não se convertessem, não mudassem de atitude, eles morreriam em seus pecados. Desta forma, nós podemos e devemos dizer que Jesus é o único caminho que leva o ser humano à vida eterna. Não existe dois salvadores, não existe dois caminhos. O caminho que conduz o ser humano à vida eterna é Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, segundo o que ele disse, se não for por meio deles. Quando Jesus disse que se eles não acreditassem nele, eles morreriam em seus pecados, os fariseus voltam com a carga toda e perguntam: quem és tu? A pergunta foi essa: quem és tu? Então quem és tu? Porque tu disse que se a gente não acreditar em ti, a gente morre nos nossos pecados. Então responda: quem és tu? E a Escritura nos diz que Jesus disse: eu sou aquele que foi dito desde o princípio. Eu não mudo a minha ideia. Eu tenho muito mais a declarar e julgar a respeito de vós
pois aquele que me enviou é digno de toda a confiança. Assim eu transmito ao mundo as palavras que dele ouvi. Eu estou pegando o texto bíblico aqui do capítulo 8, texto e contexto para não virar pretexto e contrair uma heresia. Não, de maneira nenhuma. Então Jesus está dizendo que ele é aquele que foi sempre do princípio. Contudo, os fariseus não entendem aquilo que ele está falando. Mas Jesus está dizendo que ele é o caminho, é a verdade, é a vida. E quando ele disse que era aquele que falou que é desde o princípio, ele estava falando do Pai, que está com ele e ele está com o Pai. Ou o Pai está nele e ele está no Pai. Contudo, os judeus não acreditam nisso. Eles não sabem que Jesus está falando a respeito do Pai. Eles não tiveram ou não tinham este conhecimento. E o embate continua. Contudo, o texto bíblico nos diz que quando Jesus faz menção e ele está falando a respeito do Pai, algumas pessoas daquele grupo acreditaram nele, deram importância à fala que ele mencionara. Alguns, não foram todos, mas alguns deram crédito àquilo que Jesus estava falando. Eles deram crédito. Então, Jesus propõe uma conversa com aquele grupo de judeus que pertenciam à seita dos fariseus sobre quem ele era e o que ele teria vindo fazer no mundo. Então, quando ele puxa a conversa com esse grupo que acreditou nele, que deram crédito à palavra dele, ele vai dizer uma palavra muito falada de época em época. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta fala já foi mencionada por muita gente, até mesmo dentro do campo da política. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O embate, como nós vimos, começou com um grande número de judeus, fariseus, contra Jesus. Agora tem um grupo que acreditou nessas palavras de Cristo, nessas palavras do Senhor. E aí ele puxa a conversa, ele aqui é Cristo, puxa a conversa com esse grupo que deu crédito àquilo que ele falava. E aí ele vai mencionar esta palavra que nós externamos. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Era para o grupo que deu crédito, anote isso aí, era para o grupo que acreditou nas palavras que ele tinha falado anteriormente, que ele e o Pai andavam juntos, que ele está no Pai e que o Pai está nele. Mesmo assim, quando Jesus mencionou essa palavra, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, os judeus se escandalizaram. Eles se escandalizaram e eles vão mencionar para Cristo: olha, nós somos descendência de Abraão. E como descendência de Abraão, nós não somos servos de ninguém. Que história é essa de tu vir dizer que conheço a verdade e a verdade vos liberta? Nós não somos escravos, nós não somos servos de ninguém, somos filhos de Abraão. Esta fala foi a fala mencionada pelo grupo de fariseus que tinham acreditado em Cristo no relato anterior. E aí, agora eles se armam e fecham suas mentes para não receber a palavra do Evangelho. E o que é que vai acontecer? Jesus explicou novamente para eles: vocês são descendência de Abraão, e eu sei que vocês são descendência de Abraão, mas também vocês são servos do pecado. Por quê? Porque aquilo que domina o ser humano, aquilo que domina o homem, se torna maior do que o próprio homem. E quando se torna maior do que o próprio homem, o homem vai servir aquilo que o dominou. No caso, ele estava fazendo menção ao pecado. Quando o ser humano é dominado pelo pecado, ele se torna servo do pecado. Ele se torna escravo da pecaminosidade. Jesus estava dizendo que eles estavam dominados pelo pecado. E como estavam dominados pelo pecado, eles eram servos do pecado e não filhos de Abraão, como eles queriam dizer que não servia a ninguém. Quando o homem é dominado pelo pecado, ele passa a servir o pecado. O pecado domina o seu corpo, a sua alma e o seu espírito.
Então, Jesus disse que o escravo não fica em casa para sempre. No caso, o pecado. Quando o pecado entra em combate com Cristo e com a voz do Evangelho, o pecado tem que sair deste corpo. Esta pessoa passa a ser uma pessoa livre. Foi a fala que Cristo mencionou. Foi a fala que Cristo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele faz essa analogia do pecado como sendo uma pessoa que domina o ser humano. E aí ele diz: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O pecado pode me dominar, mas a partir do momento que eu tenho conhecimento do Filho de Deus, como o libertador da humanidade, como o meu libertador, eu me torno uma pessoa livre, porque o pecado não terá mais domínio sobre a minha vida. Foi o que Cristo mencionou: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu te pergunto, caro espectador, caro internauta, caro amigo, caro irmão, você já foi liberto pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus? Se você não foi liberto, eu te peço que aceite a Cristo como seu Salvador e o seu libertador, e certamente você será uma pessoa livre e não mais um servo do pecado e da pecaminosidade. Continuou então o embate entre Cristo e os fariseus. Jesus disse para eles: vocês disseram que são descendência de Abraão. Eu sei que vocês disseram isso. E se vocês são descendência de Abraão, e eu sei disso, que vocês são descendência de Abraão, vocês estão agindo de modo errado. Porque Abraão não procedeu da forma que vocês estão agindo, da forma que vocês estão falando. Os judeus então contestaram a Jesus dizendo: Abraão é nosso pai. Mas Jesus os corrigiu: se Abraão fosse vosso pai, vocês fariam as obras que Abraão faz. Abraão não procedeu assim. Mas vós que estão dizendo que são descendência de Abraão, estão querendo cometer um crime. Vocês querem tirar minha vida. Abraão não procedeu assim não. Abraão não agiu dessa forma. Quando Jesus disse isso, os fariseus ficaram sem ter uma resposta plausível daquilo que eles deveriam responder. Então, os fariseus, eles vão apelar de um modo totalmente sorrateiro. Eles vão tentar incriminar Cristo em coisas que Cristo jamais cometeu ou que alguém cometeu, e isso afetava a pessoa de Jesus. Como assim, pastor Gilvaí? Eles vão dizer: olha, nós somos filhos de Abraão, nós não somos filhos de prostituição ou de fornicação. Era a ideia que tinha sobre Cristo ter nascido de um modo virginal da sua mãe Maria. Então, eles agora apelaram para a mãe do Senhor, como se tivesse cometido um ato de fornicação, gerando o Cristo. Isto não corresponde com a realidade e nem tampouco com a verdade. Foi um modo baixo que eles utilizaram para tentar incriminar Cristo, e que a mensagem que ele transmitia não tinha valor algum. Só que Jesus, ele não vai deixar isso barato não. Ele não vai deixar de qualquer forma, porque os fariseus falaram isso, ele agora vai ficar sem ação. Não, Jesus vai apertar o parafuso. Ele vai apertar o parafuso de uma vez só. Eu estou falando uma linguagem simbólica. Ele vai apertar o parafuso de uma vez só e colocar os judeus no lugar que eles deveriam estar, apesar da insistência deles em querer não dar crédito, ou não simplesmente dar crédito, mas invalidar a mensagem que o Senhor transmitia. Quando os fariseus dizem isso, que não eram filhos de fornicação, mas tinham um pai que era Deus, Jesus os corrigiu. Ele diz: se Deus fosse realmente o vosso pai, vocês não fariam o que vocês estão fazendo. Muito pelo contrário, vocês aceitariam a mensagem que eu estou transmitindo, porque esta mensagem vem de Deus. E eu estou aqui porque eu fui enviado por ele. Foi o que Jesus falou, foi o que Jesus mencionou. Mas aí ele vai apertar um pouquinho mais o parafuso, como mencionei. De que forma? Ele vai dizer: vocês tendem por pai o diabo, e vocês querem satisfazer
desejo do vosso pai, porque ele é homicida desde o princípio e vocês estão querendo cometer um homicídio. Ele nunca se firmou na verdade. No caso, o diabo, Satanás, Jesus disse, ele nunca se firmou na verdade porque não há verdade nele. E quando ele mente, ele está falando daquilo que lhe é próprio, daquilo que faz parte da essência dele. E vocês estão caminhando junto com ele. Parem com isso. Vocês não podem estar seguindo a um ser que está envolvido com a mentira, com o engano, com o fingimento, com o homicídio ou coisas desta natureza. Os judeus entenderam muito bem o que Jesus estava falando e a consciência pesou naquele momento. Com toda certeza, a consciência deles pesou e eles ficaram sem ação? Não, eles vão voltar com a carga toda. Jesus disse, filho de Deus sou eu, porque eu cumpro aquilo que ele me mandou fazer. Eu estou aqui para proporcionar a libertação dos pecados e a salvação e, com certeza, a vida eterna. Os judeus não ficaram calados diante da fala de Cristo. Eles vão apelar um pouco mais. Eles vão aprofundar o diálogo dentro desse capítulo 8 do Evangelho de João, coisa que muitas pessoas não analisam. Então, os judeus, em resposta, lhe disseram, não dissemos acertadamente que tu és samaritano e que tens um demônio? Veja que expressão que os fariseus utilizaram para Cristo Jesus, o Senhor. Eles já comentavam essas ideias, porque o texto bíblico diz, então os judeus em resposta lhe disseram, não dissemos acertadamente que tu és samaritano e que tem um demônio? Veja que expressão que os fariseus utilizaram para Cristo. Primeiro abordaram que ele não falava a verdade. Posteriormente abordaram que ele era filho de fornicação, coisa errada do pensamento deles. Agora eles dizem que Jesus é um samaritano e que tens um demônio. Jesus, pelo contrário, vai retrucar e dizer, eu não tenho um demônio. Olha o que o texto bíblico diz. Replicou-lhe Jesus, eu não tenho um demônio, ao contrário, eu honro o Pai que me enviou e vocês desonram. O Pai que me enviou, eu honro ele, mas vocês estão desonrando a ele com esta fala que eu sou samaritano e que tenho um demônio. Por ser samaritano não tinha problema algum, mas ter um demônio? Olha que expressão que os judeus, os fariseus, vão falar contra Cristo Jesus, o Senhor. E ele diz, e além do mais, eu não estou buscando a minha própria glória. Existe um que a busca por mim e a tudo julga. Claro que ele está falando em referência ao Pai. A glória de Cristo é a glória do Pai. A glória do Filho é a glória do Pai. E, consequentemente, é a glória do Espírito. É a glória do Espírito Santo. Em Deus, caro amigo, não há divisão. Em Deus há unidade, a soma, a multiplicação. Em Deus não há divisão. Os teólogos é que fazem essa divisão, mas em Deus não há divisão. Em Deus há uma unidade. Então Jesus, ele questiona essa questão de dizer que ele tinha um demônio e ele vai dizer, se vocês não acreditarem em minhas palavras, vocês não terão a vida eterna. Mas se vocês acreditarem, derem crédito à minha palavra, vocês não vão experimentar a morte. Quem acreditar em mim não passará pelo crivo da morte. Esta mensagem é uma mensagem com uma profundidade que não tem como se relatar simplesmente que ele estava falando de uma morte física. De maneira alguma. Todos os seres humanos que nasceram neste planeta, eles passarão pelo crivo da morte. Aqui não fica ninguém para semente, e você sabe disso. Claro que Cristo Jesus, quando mencionou, ele está falando de uma morte eterna. Ele está falando de uma segunda morte. Porque a partir do momento que o indivíduo passa pelo crivo da morte física, ele poderá, num futuro, dependendo de Deus, ser ressuscitado. Mas quem passar pelo crivo da segunda morte, esta pessoa jamais voltará à existência.
Quando Jesus disse que quem crer nele não experimentará a morte, os judeus vieram com a carga toda. Ao ouvirem isso, exclamaram os judeus: agora estamos certos de que tens um demônio. Porque eles mencionaram que Jesus estava contando mentira. Será que Jesus era um contador de mentira? Um contador de anedota? De maneira alguma. Como assim, pastor Gilvaí, eles acreditaram que Jesus era um contador de mentira? Quando Jesus disse que quem acreditasse nele não passaria pelo crivo da morte, eles disseram: Abraão morreu, Isaac morreu, Jacó morreu, Davi morreu, todos que nasceram morreram. Como tu podes vir dizer que quem acreditar em ti não passará pela morte? Por que que eles fizeram isso? Porque eles não tinham conhecimento da vida eterna. E também não tinham conhecimento de uma morte eterna. Então, eles perguntaram para Jesus: o que é que tu pretendes ser? Se todos esses homens morreram, o que é que tu está pretendendo ser quando tu diz que quem acreditar nas tuas palavras não passa pela morte? Olha que situação. Mas Jesus vai responder, ele vai declarar: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vocês estão chamando de vosso Deus. Por que que ele falou essas palavras? Porque os fariseus diziam que o Deus, é uma referência ao Deus do Antigo Testamento, é o vosso Deus. Eu não me glorifico. Quem me glorifica é o vosso Pai. Aí eles perguntaram: mas qual Pai? Qual Pai que você está se referindo? Jesus disse: aquele que vocês chamam de vosso Deus. Aquele Pai que vocês chamam de vosso Deus, é Ele que me glorifica. Todavia, vós ainda não tendes conhecido, mas eu conheço, disse Jesus. E se eu disser que não o conheço, eu sou mentiroso, eu serei mentiroso, assim como vocês, porque vocês estão mentindo, dizendo que Deus é vosso Deus, quando na verdade não é o vosso Deus. Eu conheço Ele, eu sei que Ele me enviou, eu estou nele, Ele está em mim. Esta é uma verdade nua e crua, doa a quem doer, machuque quem machucar. Questionaram novamente: qual Pai? Jesus disse: o que vocês estão chamando de vosso Deus. No entanto, eu verdadeiramente o conheço e obedeço a sua palavra. Vosso pai Abraão muito se alegrou quando me viu nos seus dias. Ele ficou muito feliz. Quando Jesus disse isso, que Abraão teria visto ele nos seus dias e tinha ficado feliz, novamente os judeus voltam com a carga toda. Como é que você diz que viu Abraão? Que história é essa que você viu Abraão? Tem 2000 anos que Abraão viveu e tu não tem nem 50 anos. Nem 50 anos tu tem. E como é que tu vem dizer que tu viu Abraão, que Abraão se alegrou quando te viu? Vai contar outra lá adiante. Você está contando uma piada. Isso é uma piada. É uma piada que você está falando? Jesus disse: não. Não, senhores. Não é uma piada o que eu estou falando. O que eu estou falando é uma realidade. Antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão surgisse no mundo, eu sou. Veja a expressão: não foi passado, eu fui. Não. Ou eu serei futuro. Não. A expressão foi: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele está se referindo como o ser criador de todas as coisas. E quando ele disse isso, antes que Abraão existisse, eu sou, não teve mais resposta por parte dos fariseus, por parte dos judeus, diante dessa contestação que Cristo Jesus mencionara. Desta forma, esse embate ferrenho entre Cristo Jesus e os fariseus, nesse momento se encerra, nesse momento dá um tempo para que o Senhor conseguisse respirar. Mas foi um embate ferrenho entre Cristo Jesus e os fariseus que não davam crédito à sua palavra. Você já dá crédito à palavra de Deus? Você já dá crédito à palavra do Senhor? Você já tem Jesus como seu único e suficiente Salvador da tua alma? Como é que está a tua vida? Eu concluo este vídeo dizendo que o Eterno, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abençoe a tua vida onde você estiver. Que Ele te guarde e te proteja do mal. Que Ele abençoe a tua família.
para a glória do nome dele. Em nome de Jesus, eu concluo. Lembre-se, procure adquirir conhecimento, porque conhecimento é um desvio na estrada do agora tarde.